Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Título 1. Da Advocacia. Capítulo 1. Da atividade de advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidas a registro nos órgãos competentes quando visado por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisões favoráveis ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regimento próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e dos Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do Regulamento Geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoas não inscritas na OAB, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade compatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro, em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Capítulo 2. Dos direitos do advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Artigo 7º. São direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional.
Inciso 2. A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e temática, desde que relativa ao exercício da advocacia. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. Inciso 5. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão na sala de Estado-Maior, com instalações e comunidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. Inciso 6. Ingressar livremente, a linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B, nas salas de dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofício de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário do expediente, e independentemente da presença de seus titulares. A linha C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele, a ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 9. Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator em instância judicial ou administrativa pelo prazo de 15 minutos, salvo se o prazo maior for concedido. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvidas surgidas em relação aos fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Inciso 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância do preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Inciso 13. Examinar em qualquer órgão do poder judiciário e legislativo ou da administração pública em geral autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, auto de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos, a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar autos dos processos findos,
mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Inciso 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Inciso 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele mediante comunicação protocolizada em juízo. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade de absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios deles decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso do respectivo apuração. A linha A. Apresentar razões e quesitos. A linha B. Vetado. Parágrafo 1º. Não se aplica o dispositivo nos incisos 15 e 16. 1. Aos processos sob regime de segredo de justiça. 2. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorra circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição reconhecida pela autoridade em despacho motivada proferido de ofício mediante representação ou a requerimento da parte interessada. 3. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato punível qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados com uso e controle assegurado à OAB. Parágrafo 5º. No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão, de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em quem incorreu o infrator. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo um mandato de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a cliente do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre o cliente. Parágrafo 7. A ressalva constante do parágrafo 6 deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafo 8, vedado. Parágrafo 9, vetado. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14.
Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento de eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos atos do juiz competente. Parágrafo 13. O disposto no inciso 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente ao processo e ao procedimento eletrônico, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. Artigo 7, alínea A. São direitos do advogado. Inciso 1. Gestante. Alínea A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detector de metais e aparelho de raio-x. Alínea B. Reserva de vaga em garagem dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche onde houver ou a local adequado ao atendimento da necessidade do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação das suas condições. Inciso 4. Adotante ou quem der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos ao advogado gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados no inciso 2 e 3 deste artigo, a advogado adotante ou que der à luz, serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo, a advogado adotante ou que der à luz, será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Artigo 7º, na linha B. Constitui crime violar direito a ou prerrogativa de advogado previsto no incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Capítulo 3. Da inscrição. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário: inciso 1. Capacidade civil. Inciso 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do Serviço Militar Civil Brasileiro. Inciso 4. Aprovação em exame de ordem. Inciso 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6. Idoneidade moral. Inciso 7. Prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame de ordem é regularmente em provimento de Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro que não graduado em Direito no Brasil deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º.
A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atender ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9º. Para inscrição como estagiário é necessário: inciso 1. Preencher os requisitos mencionados no inciso 1, 3, 5, 6, 7 do artigo 8º. Inciso 2. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelo Conselho da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localiza seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerce atividade compatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fim de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passa a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualmente a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ele representada ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que: inciso 1. Assim o requerer. Inciso 2. Sofrer penalidade de exclusão. Inciso 3. Falecer. Inciso 4. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Inciso 5. Perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses do inciso 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo Conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaurar o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova de requisitos do inciso 1, 5, 6, 7 do artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de prova de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que: inciso 1. Assim o requerer por motivo justificado. Inciso 2. Passar a exercer atividade em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3. Sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado
ou de estagiário e constitui prova